Bom dia, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso Conhecendo a Bíblia. Louvamos a Deus por sua vida que pôde estar conosco nestas aulas, aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia e, claro, nós temos orado para que você realmente se apaixone pela Bíblia e realmente leia todos os dias a Bíblia, se alimentando cada vez mais dela. E vamos lá ao nosso tempo em que nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da Bíblia. E a primeira delas que a gente começa lembrando é o nosso propósito, que é ou que tem sido o ampliar o conhecimento a respeito da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, facilitando assim o estudo tanto individual como em família, das escrituras sagradas, em grupo, pessoas, famílias, várias famílias se unindo para estudar a Bíblia, na nossa comunidade também. Então a gente tem tido esse objetivo e oramos para que você tenha realmente ampliado um pouquinho mais do seu conhecimento a respeito da Bíblia. E hoje nós começamos com um texto ali de Jeremias capítulo 15, o verso 16, usando a versão da Bíblia Viva, que diz assim: As suas palavras são o meu alimento, elas enchem meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus de todo o universo. Usando uma outra versão, que é a versão da Bíblia século 21, nós vamos encontrar o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. E aí o versículo 17 fala assim: Não me sentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Sentei-me a sós, sob a tua mão, ou debaixo da tua mão, pois me encheste de indignação. Veja bem o que Jeremias fala, e é muito importante. Ele faz um contraste. Ele não se sentou com um grupo de pessoas para se divertir e se regozijar, para ter um tempo gostoso, mas ele optou por, uma vez encontrada a palavra de Deus, investir tempo para ler a palavra, porque a palavra para ele foi alegria para o seu coração, foi de grande regozijo, de tal maneira que ele investiu tempo para ler a palavra. Gente, o que nós tivemos como objetivo nestes domingos em que falamos sobre a Bíblia foi exatamente chegar a este ponto, ao ponto de reconhecermos que aquilo que traz alegria para o nosso coração são as palavras de Deus, é a Bíblia. Por isso, nós temos incentivado a todos a lerem diariamente a palavra de Deus, a terem o seu tempo devocional, a ter um tempo de leitura que a gente chama aí de leitura panorâmica, em que você passa por todos os livros da Bíblia, também ter um outro momento, quem sabe no dia, em que você pode se ater mais a um versículo, dois versículos da Bíblia, estudando bem aqueles versículos, entendendo melhor aqueles versículos. Mas o principal é que você crie este hábito de ler a Bíblia. Por quê? Porque todos nós queremos o nosso coração alegre. Todos nós queremos estar alegres. A figura de coração, a gente sabe que é nosso ser, estarmos alegres. Todos nós queremos alegria, todos nós queremos paz, todos nós queremos conseguir pensar corretamente diante dos desafios da vida. E quem é que nos ajuda nisso? A palavra de Deus. Por isso que a gente sempre vê personagens na Bíblia que acordavam cedo e iam buscar, iam ter o seu tempo de oração e também o seu tempo de ler a palavra de Deus. Então, quando isso acontece, é um modelo que nós devemos seguir. Pessoas que realmente buscaram a palavra e encontraram na palavra de Deus a alegria para o coração delas. E por que elas fizeram isso? Porque o Salmo 19, que a gente já leu, versículos 7 a 10, vai falar para nós o que a palavra de Deus ela é. A palavra de Deus ela é
perfeita. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus, o mandamento do Senhor, ele é puro. Também ele é limpo. Ele é, ou eles são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros e também são justos. Olha só o que a palavra de Deus é: perfeita, fiel, reta, pura, limpa, sem mistura, sem impureza alguma, verdadeira e justa. E o que ela faz com a gente? Restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração. O que Jeremias falou, aqui repete: alegra o coração, ilumina os olhos. O Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, dá clareza. Ela nunca muda, ela permanece para sempre, nunca irá acabar. Isaías, eu acho que vai dizer isso, né? Seca-se a erva, cai a sua folha ou as suas flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. São mais desejáveis do que o ouro, mais desejável do que o ouro puro, melhor do que o mel que goteja dos favos. A linguagem do salmista é uma linguagem muito poética, mas que reflete muito bem o efeito positivo que tem a palavra de Deus na nossa vida. As pessoas que têm lido a palavra podem confirmar isso. Pessoas que antes eram escravas de um sentimento negativo, de tristeza, de angústia, começaram a ler a palavra, não conseguem até explicar o que aconteceu, mas estes sentimentos as abandonaram e elas hoje têm alegria no coração. Pessoas que estavam com a alma entristecida, até depressiva, lendo a palavra, escrevendo a palavra, meditando na palavra, tiveram a sua alma restaurada. Aquela alegria interior voltou, uma paz passou a estar ali na pessoa. Pessoas que antes tinham dificuldade de tomar algumas decisões e quase sempre as tomava de maneira errada, passaram a ter sabedoria. Por quê? Porque os seus olhos foram iluminados e elas conseguiram e passaram então a conseguir enxergar de maneira um pouco mais ampla a situação e foram guiadas pelo Senhor para tomar a decisão mais acertadas. Pessoas que antes se prendiam às coisas que o mundo oferece, tanto no quesito de bens quanto de diversão, pessoas que não conseguiam ficar longe das diversões que o mundo oferece, agora deixam essas coisas, como fez Jeremias, não foi se assentar com um grupo de pessoas para se alegrar, mas ele se alegra inclusive sozinho, lendo a palavra de Deus. Então, nós, durante esse curso, estamos sendo incentivados a olharmos para a Bíblia, a lermos a Bíblia, a estarmos constantemente lendo este livro que é a palavra de Deus e que promove todas essas coisas na nossa vida. E eu acho interessante que todas essas coisas são tão boas, mas mesmo assim, muitos de nós abrimos mão de ler a palavra de Deus e passamos às vezes dias, semanas, às vezes meses, e só lemos a Bíblia quando estamos na comunidade, na igreja, e alguém fala para abrir a Bíblia. Mas no dia a dia, sempre alegamos, não há tempo. Mas fica aí o desafio para todos nós, como Jeremias. Achadas as tuas palavras, eu as comi, porque elas são para mim, ou enchem o meu coração de alegria. E como diz o versículo 17, que não está aqui projetado, mas que ele não se assentou com um grupo de pessoas para se divertir, mas ele resolveu ficar a sós e ler a palavra de Deus para lidar com o momento difícil que ele estava passando. Quem já leu o livro de Jeremias sabe que ele passa por vários momentos de dificuldade, mas ele encontrou na palavra de Deus o alívio que ele precisava. Você também pode encontrar o alívio que você precisa na palavra de Deus. Você poderá encontrar a direção que você precisa na palavra de Deus. Agora, a gente sabe que hoje nós temos muitos recursos
que são positivos. Um deles, aplicativos, você pode baixar Bíblias no seu celular e constantemente ela te manda alguns versículos. É bom? Eu acredito que sim, mas não substitua a sua leitura da Bíblia, de um livro todo, da Bíblia toda, por estes versículos selecionados e que são automaticamente enviados para você. Não se contente somente com esse pedacinho da palavra de Deus por dia, mas queira mais. Use todo o tempo que você puder para ler a Bíblia. Está em casa, reserve um tempo. Tem que sair, ir para algum local onde você terá que esperar para ser atendido. Tenha a Bíblia no celular, leia enquanto espera. Vai se alimentando o tempo todo. Não há problema, não há contraindicação ler bastante a Bíblia. Então, leia sempre a Bíblia. Outra coisa, não deixe para ler a Bíblia só quando o problema aparecer. E nessas horas é aquela hora que a gente começa a correr atrás de um texto para ver se achamos alguma coisa na Bíblia que nos ajude a passar por aquele momento difícil. E nestas horas, quase sempre não encontramos nada. A impressão que temos é que todos os versículos da Bíblia, nenhum deles se encaixam naquilo que a gente está vivendo. Por que isso? Porque na hora você já está com o coração muito pesado, a mente está confusa e realmente você poderá não achar algum versículo que se encaixe para aquela situação que você está vivendo. Mas que coisa interessante. Se você tiver o hábito da leitura sistemática, quando você precisar, naquele dia, um versículo vai falar ao teu coração e vai ajudá-lo a lidar com aquela situação que você está passando. Por quê? Porque naquele dia a palavra vai restaurar a tua alma, vai te dar sabedoria, vai alegrar o teu coração, vai iluminar os teus olhos, vai ser muito mais desejável do que qualquer outra coisa que aparecer. Então, naquele dia, aquela palavra, mesmo que seja aqueles textos que só tem genealogias, só tem nomes, mesmo que seja esse texto que você estiver lendo, você pode ter certeza que essas coisas vão acontecer e vão transformar a tua vida. Então, fica aí a nossa dica nessa nossa última aula, para que você se apegue à palavra de Deus e a tenha como o seu alimento diário, todos os dias. Coma várias vezes no dia. Quanto mais você conseguir, melhor será para você. Nós temos as nossas Bíblias, e aqui no Brasil, nós temos o que chamamos aí de diferenças entre Bíblias, né? A Bíblia que nós usamos, que é conhecida como a Bíblia evangélica, e também tem a Bíblia católica. A Bíblia evangélica tem os seus 66 livros. Basicamente, quase todas as nossas versões da Bíblia evangélica vêm da tradução de João Ferreira de Almeida, e aí depois tem várias outras versões, algumas vêm direto lá do grego e do hebraico, mas enfim, ela tem 66 livros que você pode ler diariamente, conhecendo a história bíblica, personagens e, acima de tudo, conhecer a Deus, a obra salvífica do Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas diariamente. Então, a nossa Bíblia evangélica, 66 livros, e por outro lado, nós temos a Bíblia católica, que tem 73 livros. Então, você percebe que tem livros a mais. Boa parte das Bíblias católicas, elas são lá da tradução de Jerônimo, que ele fez, né, conhecida como Vulgata Latina, a ideia de para o povo, e ela tem estes livros a mais. Boa parte desses livros, eles vão contar um pouquinho da história, né, do povo judeu, como, por exemplo, a revolta dos Macabeus, e outros livros que vão contar momentos da história e que tem alguns fatos históricos ali muito interessantes. Você pode ler e deve ler, boa tradução. Essa Bíblia de Jerusalém tem uma versão muito boa, seja qual for. Leia a Bíblia. Leia diariamente a sua Bíblia. Mas, basicamente, a diferença está na quantidade de livros. E os livros que tem aqui a mais, eles estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento, das duas Bíblias são iguais. O Novo Testamento é igual, o Antigo Testamento é que na Bíblia Católica contém esses livros a mais,
por exemplo, lá tem a adição de Daniel, em que teria ali a oração dos 3 amigos de Daniel enquanto estavam na fornalha. Tem também o texto da adição de Esté, que contaria um pouquinho a respeito, ampliando um pouquinho mais o conhecimento, um tempo de oração ali que teria ocorrido na história de Esté. Tá? Então, você pode ler, seja qual que você tiver na sua casa, leia e tenha a certeza que ela trará alegria ao seu coração. Existe uma diferença quando a gente fala de versão e título. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre versão. Mas título de Bíblias existem várias. Por exemplo, a gente viu aqui a Bíblia de Jerusalém. Existe, por exemplo, a Bíblia Vida Nova, a Bíblia Anotada, a Bíblia Shed, tem a Bíblia Thompson, tem a Bíblia da Mulher, Bíblia Teens, a Bíblia Freestyle, a Bíblia King James, século 21, a Nova Versão Internacional, que o título já indica também a versão, a Nova Versão Transformadora, que também indica a versão que ela é. Também tem a Bíblia A Mensagem e tantas outras, a Bíblia do Apóstolo, a Bíblia Plenitude, enfim, isso são títulos. Mas a gente quer focar um pouquinho na versão. Algumas Bíblias cujos títulos são diferentes têm a mesma versão. Tá? A versão é muito legal a gente poder pensar e observar, porque algumas versões, ela vem de uma maneira com uma linguagem um pouco mais fácil de entender, como, por exemplo, a Nova Versão, que é atualizada, né? A Bíblia na versão da linguagem de hoje, a nova linguagem de hoje. Então, ajuda a entender um pouquinho mais como a Bíblia viva e tudo mais. Como que você, então, vai descobrir qual é a versão? Observe esta imagem que nós temos aqui, e esta imagem vai mostrar como a gente pode encontrar a versão. Observe lá, então, a Bíblia Sagrada, está escrito lá em cima, contendo Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e aí vai falar um pouquinho dessa edição. Ela vem com letras maiores, Novo Testamento em 2 cores, porque aí possivelmente tem as palavras de Jesus em vermelho e as demais na cor preta. E depois a versão. Qual é a versão? Revista e corrigida. Bom, esta é a versão. Algumas versões ou bíblias aparece aqui em cima escrito versão, e aí vem o nome revista e corrigida, revista e atualizada e assim por diante. E aí vai continuar dando algumas informações a mais sobre esta Bíblia. Quando você abre a Bíblia, logo nas primeiras páginas aparece estas informações que vão te ajudar a ver qual é a versão. Então, quando você for comprar uma Bíblia e tiver interesse em comprar uma versão diferente da que você está lendo, você então abre e vai entender qual é a versão. Existem todas elas, na minha opinião, são muito boas, cada uma traz a sua contribuição. Quando a gente pensa aqui, nós temos, por exemplo, vou citar só algumas aqui, Revista e Corrigida, Revista e Corrigida Fiel, Revista e Atualizada no Brasil, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Primeiramente saiu a Linguagem de Hoje, depois veio a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tem a edição contemporânea, hoje tem sido muito usada a Nova Versão Internacional e tem também a Nova Versão Transformadora. Tem a Bíblia que tem o título de A Mensagem, com uma linguagem contemporânea. Como eu já citei, tem outras versões, todas elas são muito boas, e eu gosto de indicar que cada vez que você ler a Bíblia toda, é interessante, se você quiser, cada vez que você ler, fazer a leitura em uma versão diferente, porque você vai fixando melhor na tua mente o conteúdo da Bíblia, mas numa linguagem diferente. Às vezes, quando nós lemos um texto já bem conhecido, nós tendemos a não prestar tanta atenção, nós vamos no automático. Mas quando a gente lê aquele mesmo texto conhecido, numa versão diferente, aí parece que a gente desliga o automático e fica mais atento à leitura. Então, por isso, nós indicamos que façamos as nossas leituras cada vez
numa versão diferente. Outra coisa que é muito importante, quanto à leitura. Como que eu leio a Bíblia? Como que eu estudo a Bíblia? Primeiramente, a gente já falou daquela leitura que a gente chama de panorâmica, onde você pega de Gênesis a Apocalipse, fazendo uma leitura de maneira direta até acabar e recomeça. Quem sabe, num período do dia, você conseguiria fazer isso. Num segundo período, você poderia se ater ou se deter um pouco mais em algum texto. Um versículo, 2 versículos, um capítulo, e aonde você vai fazer o quê? Primeira coisa, ler o texto. Quando a gente pensa na ideia de ler e entender, para realmente compreender o texto, a leitura ela é muito importante. Quem sabe, leia mais de uma vez o mesmo texto. Que seja um versículo, 2 versículos, 3. Leia estes versículos várias vezes, quase ao ponto de memorizá-los. Quem sabe 5, 10 vezes. O mesmo versículo, você lê uma vez, 2, 3, 4, 5, você vai lendo e você já vai perceber que depois da terceira, quarta vez que você está lendo, algumas coisas vão começar a chamar mais a sua atenção, vão saltar aos teus olhos, que lá na primeira vez que você leu, não veio tão assim atraente aos seus olhos. Mas numa terceira, quarta vez, algumas coisas já vão começar a saltar. Segunda coisa, depois de ter lido várias vezes o texto, você vai meditar no texto. Começar a pensar o que aquilo significa. O que significou para as pessoas que leram? Quem falou, para quem falou? Começa a meditar, a tentar entender aquilo que o texto diz. E, claro, todo este processo a gente está fazendo em espírito de oração, como a gente usa a expressão. Você já orou no começo, está ali pensando e orando ao mesmo tempo, mas meditar no texto. O que esse texto significa? Isso lembra um pouquinho aquelas nossas atividades na escola, em que tínhamos que interpretar um texto. E você pegava e você ficava lendo aquele texto, tentando entender o que estava acontecendo. É mais ou menos isso que você vai fazer quando estiver fazendo essa leitura divina, como é chamada. Depois você vai fazer o quê? Vai orar a partir do que você estudou. Vamos exemplificar isso. Imagina que você leu naquele dia sobre o amor ao próximo. Então você leu lá que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, então é amar ao próximo como a ti mesmo. Então você vai orar aquele texto, pensando nos próximos que estão próximos. Quem são estes próximos? Bom, os próximos que eu tenho que amar, de repente você está na tua casa de manhã e você já vai, se você não mora sozinho, você já vai pensar, bom, aquela pessoa que mora aqui comigo, pai, mãe, filho, irmãos, marido, esposa, estes são os meus próximos. Opa, já posso orar a partir ou pensando nestes próximos. Daqui a pouco eu vou sair para o trabalho, se eu for de ônibus, então lá no ônibus tem o motorista e o cobrador, são próximos. A pessoa que senta ao meu lado é um próximo. Depois eu vou chegar ao trabalho, o porteiro é o próximo. O que trabalha na mesma sessão comigo é o próximo. A pessoa da cantina é o próximo. Então você vai orar para que Deus leve você a amar essas pessoas, a partir da onde você está, indo até outros locais por onde você passará no dia. E por fim, você vai fazer o quê? Viver o texto. Como que eu posso amar, pensando no amor ao próximo, a minha esposa? A partir de casa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Como que efetivamente eu posso demonstrar este amor para essas pessoas? Como eu posso demonstrar amor com o motorista, com o cobrador? E aí eu vou pensar em maneiras práticas. Bom, de manhã a louça está toda suja, eu posso demonstrar amor indo lavar a louça. Enquanto está aquela agitação que é normal antes de sair para o trabalho, eu posso ir lá e adiantar este processo. Eu posso colocar o lixo para fora. Isso é uma demonstração de amor. Eu posso, antes de sair, dar um abraço na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos e dizer, olha, eu amo vocês. Eu posso chegar lá no ônibus e dizer um bom dia e que Deus abençoe para o motorista, para o cobrador.
Eu posso demonstrar o meu amor para a pessoa que sentar ao meu lado, entregando a ela um folheto da palavra de Deus e dizendo o quanto ela é importante para Deus. No trabalho, eu posso viver esse texto de várias maneiras e posso fazer isso o dia inteiro. Percebe que quando a gente se entrega à leitura da palavra, meditando naquele texto, orando aquele texto, ou a partir daquele texto, e vivendo aquele texto, eu tenho menos tempo para mim e mais para os outros. E boa parte dos nossos problemas é que a nossa vida ela é muito focada em nós. É sempre para mim. Mas quando eu começo a olhar para a Bíblia, começo a ler a Bíblia, pensar como eu vou viver aquilo que eu li, eu tenho menos tempo para mim e muito mais para os outros. E quando eu tenho tempo para os outros, eu tenho menos tempo para as minhas questões, porque as minhas questões vão estar sendo resolvidas pelo Senhor, como todo dia Ele tenta fazer e a gente acaba impedindo. Por isso, fica essa dica também com relação a como estudar. Leia o texto, medite sobre o texto, ore a partir do texto e viva o texto. Esta é a maneira que nós temos orientado as pessoas a fazer e orientamos a todos agora a fazermos a mesma coisa. E assim você vai, de fato, experimentar o que Jeremias experimentou e tantos outros têm experimentado. Uma grande alegria no coração ao comer, ao se alimentar da palavra de Deus. E a gente sempre termina com aqueles incentivos, que é a sua leitura da Bíblia regular. Leia sempre a Bíblia. Hoje já sugerimos, você percebeu, quem sabe você ter pelo menos 2 momentos de leitura da Bíblia. Um, que você vai fazer uma leitura panorâmica de Gênesis a Apocalipse, terminou, começa de novo. E um segundo momento em que você vai investir tempo para meditar no texto, fazer aquilo que aprendemos. Ler o texto, meditar sobre o texto, orar a partir do texto, viver o texto. Quem sabe neste segundo momento, você pega um versículo da Bíblia, 2 versículos, não precisa pegar um capítulo inteiro, uma parte muito extensa, mas pegue 1, 2 versículos, de repente, de alguma coisa que te chamou a atenção naquela leitura panorâmica. Esse versículo me chamou a atenção. Reserve para lê-lo e meditar mais atentamente nele, orar a partir dele e aí colocá-lo em prática no seu dia. Mas a leitura da Bíblia, ela é muito importante. Diga-se de passagem, também é muito importante lembrar disso. Pessoas com algum tipo de necessidade especial, como visual, existe Bíblias em braille, auditiva, existe a Bíblia em áudio. Então, todas essas maneiras, existem possibilidades. Se a pessoa não tem a leitura, não sabe ler, ela pode adquirir a Bíblia em áudio, e hoje tem aplicativos para isso. E ela, então, vai ouvir a palavra de Deus. Se ela não enxerga, mas conhece braille, ela pode comprar a Bíblia em braille também. Isso indica para nós que o Senhor Deus tem sido misericordioso e dado a Bíblia para nós em vários formatos para que a gente possa adquirir, inclusive em preços bem acessíveis que nós podemos comprar. Segunda dica que a gente sempre fala: conte a outros o que você leu na Bíblia. Assim como a gente chega, às vezes no trabalho ou mesmo em casa, e começa a conversar sobre vários assuntos, que a gente tem a iniciativa de contar: olha, hoje eu estava lendo a Bíblia e vi isso, isso e isso. Aí a gente normalmente se acanha um pouco, porque a pessoa, de repente, não vai gostar de eu estar falando sobre a Bíblia. É possível que muitos não gostem, mas é possível que alguém vai ficar maravilhado e o coração dela também vai ser alegrado ao ouvir algo a respeito da palavra de Deus. Então, conte para outra pessoa aquilo que você leu, porque isso vai ter um efeito positivo na tua vida, porque você vai fixar melhor aquela informação que você leu e, ao mesmo tempo, vai abençoar a vida da outra pessoa, porque ela também vai ouvir algo de Deus para a vida dela. E nisto ela também poderá ser motivada a ler constantemente a Bíblia. E, por fim, presenteie alguém com uma Bíblia. Dê Bíblia de presente. Nós estamos chegando no final do ano, mas não é só para o final do ano. Sempre você pode presentear alguém com uma Bíblia. Dê Bíblia de presente. Há uma história que a gente já ouviu aqui na nossa comunidade de alguém que ganhou uma Bíblia. E quando ele ganhou a Bíblia, ele, tá bom, vai, guardou a Bíblia.
passou os 10 anos. E aí ele passou por uma situação, ele enfrentou uma situação, e ele pegou aquela Bíblia que ele havia ganho 10 anos atrás e começou a ler. E aí Deus falou no coração dele, Deus alegrou o coração dele, e ele foi alcançado por Jesus, e hoje serve a Jesus, e é alguém que lê constantemente a Bíblia, tem o coração alegre, e constantemente está compartilhando com outras pessoas a respeito daquilo que ele tem lido na palavra de Deus. Então, dê Bíblia de presente. É um ótimo presente. Temos a certeza que Deus vai colocar no seu coração pessoas para você colocar. Mesmo pessoas que você não conhece. Alguém, o ano passado, chamou a nossa atenção, porque normalmente a gente costuma dar alguma lembrança, refrigerante, alguma coisa, né, comestível para os coletores de lixo da cidade. E alguém então pensou, olha, eu comprei panetone, mas quero dar Bíblias junto com o panetone. E a pessoa então deu Bíblias para os coletores de lixo. Uma atitude fantástica que nós podemos e devemos seguir, não só para os coletores de lixo, mas imagina, você frequenta algumas instituições comerciais o ano todo, e aquelas pessoas lá que atendem muito, muito bem, mesmo que não atenda tão bem assim, se não atender bem, é até motivo maior para você dar uma Bíblia de presente. Quem sabe você chega lá, naquela loja, naquela agência bancária, olha, o ano todo eu passei por aqui, olha, eu vim te entregar uma Bíblia. Lá na padaria, você comprou pão assim, o ano todo, olha, vim te trazer uma Bíblia de presente, e assim por diante. O posto onde você abastece, o hospital onde você vai, e o médico que te atende. Imagina você entregar uma Bíblia e dizer, olha, isso é um presente meu, da minha família, para você. Fica aí a dica, e que Deus abençoe muito a tua vida, que você possa entender a importância que tem a palavra de Deus. Ela é tão importante que o Senhor a tem preservado para nós por milhares e milhares e milhares de anos. E olha, muitas vezes tentaram destruir a palavra de Deus, mas ela tem sido preservada. Pilhas e pilhas foram queimadas, mas Deus tem permitido que ela esteja espalhada por várias partes do mundo, se não por quase todo o mundo. E ela tem transformado vidas, porque nela há vida. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos faz conhecer a Deus, conhecer a Jesus e a sua obra, termos então a ação do Espírito Santo na nossa vida, despertando-nos para começarmos então a seguir a Jesus. Fica o nosso incentivo, fica nossa palavra de ânimo para que você possa amar a palavra de Deus, lê-la constantemente. E obrigado por você ter acompanhado conosco estas aulas a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe tua vida e a tua família.